Fala, nação, beleza? Teve jogo no fim de semana e o Flamengo perdeu mais uma partida. Vamos fazer o quê? Vamos analisar o que aconteceu, né? Seguinte, nação, foi isso. O Flamengo enfrentou o Inter fora de casa e perdeu por 3-1. E um jogo que a gente vai separar aqui em duas partes, beleza? Vamos separar a atuação ridícula do Flamengo e a arbitragem temerária, perigosa, estranha, bizarra, o adjetivo que você escolher, do trio de arbitragem e do VAR desse jogo que foi inacreditável. Sobre o jogo, se tratava da estreia do técnico Dorival Júnior e, obviamente, ele não teve tempo de fazer nada, né? Ele chegou no clube um dia antes do jogo, já no período da tarde, ele não conseguiu dar treino. Parece que ele chegou a ver uns vídeos com o pessoal e tudo mais, e ele teve basicamente tempo de dizer que ia jogar, escolher os titulares. E do time titular que ele colocou nesse pouco período de tempo, a mudança mais significativa foi no gol, onde ele tirou o Hugo Souza e colocou o Diego Alves. O resto da escalação foi basicamente a mesma e algumas coisas foram bem contestadas. Assim, não vou colocar em xeque nada sobre Dorival Júnior, não vou avaliar Dorival Júnior hoje porque ele nem começou o trabalho dele, então não tem nada de culpa do Dorival nesse primeiro momento. A culpa e a reclamação vai em cima dos jogadores, porque para quem defendia que o Paulo Souza era o grande problema do Flamengo, o treinador horrível, não sabia fazer nada, o Paulo Souza não está mais no Flamengo. Obviamente que o problema não seria solucionado num piscar num passe de mágica, num piscar de olhos, mas o problema continua e ficou evidente algumas coisas que não são culpa única e exclusivamente do treinador, e a gente conseguiu ver que alguns jogadores realmente estão desempenhando muito mal, muito abaixo do que poderiam. É o caso de jogadores como o William Arão, que o Paulo Souza tinha sacado ele no último jogo da titularidade, né? Devido aos constantes erros, ele pegou um primeiro banco. Agora, com a vinda do novo treinador, eu acredito que o treinador novo chegou, não teve como avaliar e ver quem tá jogando bem e quem tá jogando mal. Ele foi ali pelas, digamos assim, as peças que daram segurança, os mais experientes. E o que não se mostrou uma decisão inteligente, porque o Arão tinha sido sacado, voltou para o time titular e voltou a fazer um jogo muito ruim. E a gente teve um meio-campo, mais uma vez, sem o Arrascaeta, o que deixa a gente muito prejudicado, composto por 3 jogadores, né? A gente teve o Arão, o Thiago Maia e o Andreas Pereira. Aí eu vou deixar à parte o Everton Ribeiro, que também é meio-campista, porque é o único jogador que tem apresentado um futebol razoável nesse time aí. Nesses 3 meio-campistas, 3 volantes, ninguém consegue entregar alguma coisa para o time no sentido de construir, no sentido de preparar as jogadas. Nenhum deles consegue entregar, está conseguindo jogar de uma maneira que seja minimamente funcional para o time do Flamengo. Porque o time do Flamengo, que foi esse time grandioso durante os anos de 2019, 20, 21, o principal arma era a posse de bola. E a posse de bola ela começa quando você tem um meio de campo que ele é inteligente, que ele sabe girar bem a bola, que ele sabe se posicionar, preencher bem os espaços. É aquele meio de campo que se apresenta muito bem. E no Flamengo não tem. Eu quero que vocês reparem em alguns momentos como esses volantes, eles meio que se escondem, eles não dão a opção. O cara ele tem que tocar e pedir para receber, buscar o espaço livre. Isso não acontece muito no Flamengo, a gente fica muito refém de jogadas individuais lá na frente, e a gente acaba perdendo a eficiência desse time, principalmente na posse de bola, o que consequentemente gera menos criação, menos oportunidade de gol, menos ataque, enfim. Eu vejo que o problema raiz do nosso time está no meio campo. Mas não só lá no meio de campo, a gente tem que citar também problemas defensivos. Por exemplo, o nosso lado esquerdo, eu acho que já está bem claro que a gente não tem condições de jogar com o Felipe Luiz e o Davi Luiz no mesmo lado, na mesma faixa do campo. Os 2 jogadores estão mais lentos do que os adversários e os 2 na mesma faixa de campo tá gerando muito perigo sempre pelo mesmo lado. Qualquer bola espirrada nas costas ali é um perigo de gol, uma chance clara que o adversário acaba criando. Lá na frente a gente também anda tendo problema porque o Bruno Henrique anda desencontrado do jogo, ele anda... Como é que eu posso dizer? Parece que tá treinando em vez de jogar. Eu não sei o que acontece com o Bruno Henrique. Ele tem ficado, verdade seja dita, ele tem ficado muitos jogos fora por lesão,
mas parece que o Bruno Henrique ainda não jogou, né, em 2022. Ele fez 2 boas partidas na Libertadores, nada mais. O Gabriel, também com esse negócio de sair da área o tempo inteiro. Era uma pedida do treinador. O treinador não pediu mais isso para ele nesse jogo, era outro treinador, mas ele continuou não pisando tanto na área, saindo muito e a gente criando muito pouco. Jogo à parte, atuação terrível à parte, vamos falar um pouco aqui sobre o segundo ponto desse vídeo aqui, que é a atuação terrível do trio de arbitragem e do VAR, comandado pelo senhor Hilton Pereira Sampaio, que fez uma das piores arbitragens que a gente viu nos últimos dias. E o VAR, cara, se ele errou, o VAR foi pior ainda, porque situações claras onde não houve a revisão, não houve nem a chamada, nem a consulta, não pediram nem pro árbitro descer lá embaixo para dar uma olhada. 2 lances capitais. E como eu tô gravando esse vídeo depois do jogo, eu ainda tô tendo a informação privilegiada aqui que confirma o quão bizarro foi a não marcação do pênalti em cima do Gabriel, quando o jogador do Internacional subiu e acertou o cotovelo no rosto. Por que eu tô falando de hoje? Porque o Flamengo acaba de soltar uma nota que o Gabriel teve o dente fraturado por conta daquela cotovelada na cara. E o juiz não marcou a penalidade e o VAR não chamou para revisar o lance. Então ele quebrou o dente. Tá aqui, eu vou colocar para vocês aqui, ó, a nota do Flamengo, e colocaram até um raio-x do dente do cara quebrado. Pelo amor de Deus, e não teve pênalti, não teve VAR, não teve nem revisão, não teve nada. Segundo lance, e esse tão bizarro quanto, acho que não vai conseguir ser mais bizarro do que um dente quebrado, mas essa penalidade marcada pro Internacional no fim do jogo, vou colocar um print do lance aqui para vocês darem uma olhada. Primeiro que foi um toque muito leve, sequer foi falta. E se fosse para ser marcado falta, é obviamente que isso foi fora da área, foi um lance fora da área. Se quer marcar essa falta que não existiu, marcasse falta fora da área. Agora, se o VAR não consegue ver uma falta marcada fora da área, pelo amor de Deus, para que serve? Não tem VAR, melhor não ter VAR. Tira o VAR e deixa o juiz fazer as cagadas dele sozinho. Que lances absurdos, absurdos. E, cara, fica aqui a minha revolta porque a repercussão sobre a arbitragem foi mínima. A repercussão de o Flamengo perdendo, o Flamengo está em uma fase, o Flamengo tá ruim, o Flamengo tá mal, vende muito mais do que mostrar a bizarrice da atuação desse trio de arbitragem e do VAR, que foi horrível, temerário. O Flamengo prejudicado mais uma vez. Cara, são 9 rodadas do Campeonato Brasileiro e o Flamengo tem sido o time mais prejudicado na arbitragem. E eu não tô aqui pedindo desculpinha pelo futebol horrível que a gente tá jogando, não. O time tá jogando mal. Não tem merecido ganhar. Isso aí é um fato, beleza? Não tem merecido ganhar boa parte das partidas. Mas a verdade seja dita, não é porque o time tá uma porcaria que a gente tem que aceitar ser roubado desse jeito. Tem sido de forma descarada e absurda. Comenta aqui embaixo se você acha que foram lances absurdos e que o VAR tá sendo uma palhaçada com o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. É isso aí, nação. Vou ficando por aqui hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário. Fala o que você achou dos lances que eu comentei. Foi pênalti no Gabigol? Você acha que o Flamengo tá de sacanagem com aquele dente quebrado lá? O que você acha? E o pênalti do Inter? Tinha que ter marcado? Não tinha? Deixe seu comentário aí, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.